Olá, muito boa noite para todo mundo. No romper do dia, o sol nascente por detrás da morraria distante alumiou num instante a boiada e os viajantes, saudando o começo de mais uma jornada. E depois de vencer tantas léguas de estrada, a comitiva do Terra Viva DBO na TV anuncia a sua chegada nesta ribeira, fazendo a saudação ao povo da freguesia e começando mais uma função novidadeira com a apresentação da prosa abrideira do dia. 17 dias depois do fechamento voluntário das exportações de carne bovina brasileira para a China, no país inteiro o nosso mercado boiadeiro continua praticamente parado e nos dois lados do balcão, os vendedores e os compradores estão esperando, em grande consumição, o povo lá do outro lado do mar oceano parar de enrolar e resolver logo a situação. Quando essa história complicada foi começada, com a confirmação de 2 casos de falsa vaca louca no Brasil, claro que todo mundo ficou preocupado, mas sendo a forma atípica da doença, a cadeia produtiva do setor até achou que não demoraria quase nada para sair a autorização de retomada dos embarques, de modo que o movimento poderia então voltar logo ao normal. Conforme a da sabedência geral, um fato parecido tinha sido acontecido em 2019 e naquela ocasião o governo chinês gastou bem menos tempo do que agora para arrumar uma solução. Pois já demorou muito mais do que deveria e o resultado desse tropeço é que está tudo virado do avesso, começando pelos frigoríficos que foram obrigados a reduzir fortemente os abates e reprogramar a escala de serviço, isso praticamente de um dia para o outro, né? Aí, conforme os dias foram passando, a situação foi só se complicando. E para não esticar demais a prosa, hoje quase todos os estabelecimentos exportadores estão com a câmara fria lotada de mercadoria e muitos deles estão tendo de dar férias coletivas para os funcionários, porque não adianta encher a indústria de gente, sendo que a turma não vai ter nada para fazer, né? Logicamente que no meio desse aranzel, quem está apanhando mais do que massa de pão sovado é a cotação do nosso gado terminado, que, conforme todo mundo viu, já caiu pesadamente em todas as regiões de criação do Brasil. Aí, com o carretão despinguelado na descida do Estradão, o fazendeiro brasileiro está tendo de escolher entre entregar a boiada pelo preço do dia, que é uma porcaria, ou arriscar de esperar e talvez perder mais dinheiro ainda, por uma solução que não se sabe quanto tempo vai demorar. De qualquer maneira, em alguma hora isso vai acontecer e até lá a gente vai ter de sobreviver. De acordo com o analista Rodrigo Albuquerque, do site Notícias do Front, a questão presente é de fazer um competente gerenciamento de estoque, sendo que para o dono do frigorífico o caso é de carne na câmara fria e para o pecuarista é o boi gordo no piquete do confinamento. E considerando que o mercado não vai se normalizar de uma hora para outra, o jeito é se preparar, porque essa precisão vai continuar valendo por um bom tempo, mesmo depois que a China retomar a importação. Quando na vida a gente se depara com alguma dificuldade desaforante, que parece impossível de ser resolvida e desafia a nossa capacidade de tocar adiante a lida, o jeito é procurar aconselhamento com um especialista. E é essa a oportunidade que o amigo tem aqui na nossa conversa com o analista. E hoje eu falo um pouquinho sobre o DDG e o WDG, uma alternativa atrativa para a substituição do milho e do farelo de soja na nutrição animal, especialmente nos confinamentos, muito comuns nessa época do ano. Bom, na comparação com a primeira quinzena de setembro, o preço médio do DDG subiu 3,6%. E o produto está cotado entre R$ 1.408 e R$ 2.080 por tonelada e sem o frete. Referência aí para Mato Grosso e Goiás, e também considerando esses preços já convertidos para 32% de proteína bruta. Para o WDG, no mesmo período, as cotações ficaram praticamente estáveis. E o coproduto 1 está cotado, em média, em R$ 630 por tonelada, sem frete, também referência para Mato Grosso e Goiás, e também já convertido esses preços para 32% de proteína bruta. Lembrando que esses preços de DDG e WDG são referências para os contratos com entrega a partir de outubro e novembro deste ano. Por hoje é só, muito obrigada a todos pela atenção e até a próxima. Hora de fazer o nosso primeiro intervalo, que vai ser ligeiro, conforme é o nosso roteiro costumeiro. E é já que a gente vai voltar. O vento chacoalhou a galhada da Guaraiúva, anunciando a chegada da chuva e o fim da espera do povo do sertão pela primavera. Pois então, com a terra molhada, a hora agora é recomendada para fazer reforma de pasto em boa parte das fazendas de gado do Brasil.
Mas o caso é que esta empreitada exige do caboclo conhecimento dos requerimentos da natureza. E para não deixar ninguém sem informação a respeito de como fazer o serviço direito, a gente convidou para a nossa entrevista de hoje o médico veterinário Marcelo Fukuda, gerente técnico da Agrocria Nutrição Animal, que vai prosear com os companheiros e companheiras pecuaristas do Brasil inteiro, falando ao vivo por vias internéticas, diretamente de Anápolis, no estado do Goiás. Boa noite, Marcelo. É uma grande satisfação ter a sua presença virtual aqui no nosso arranchamento eletrônico. Seja muito bem-vindo. Boa noite, Sidney. Para mim é um grande prazer poder estar aqui contribuindo, né, com informações e essa troca de experiências com o público aí. Eu agradeço pela oportunidade. Muito obrigado, a gente que agradece. Ô Marcelo, o que é que pode acontecer se o fazendeiro não seguir a receita certa na hora de fazer o plantio ou a reforma da pastagem? Pois bem, né, Sidney, nós estamos envolvidos numa missão que é garantir uma produção sustentável de alimentos, né, e ele pode ter aí todo um planejamento frustrado, né, desde o planejamento lá do preparo do solo, até mesmo o planejamento da aquisição do gado, né, e chegar nesse momento tão importante que é a reforma de pastagens ao não seguir algumas direções, né, ele ter problemas com a formação, né? E assim não garantir aí uma produção de alimentos. E não somente ele que perde, acho que o Brasil e o mundo perde, porque hoje, como nós somos o celeiro, né, de produção animal do mundo, né, eu acho que o mundo inteiro perde por essa baixa produtividade, quando o pecuarista não segue, né, essas direções que está presente aí em todo hoje, né, acessível a todos nós e ao campo, né? Então, quando ele não segue esses direcionamentos, há uma perda, acredito aí, no mundo inteiro, né? Deixamos de produzir mais carne ou mais bezerros, né? Com certeza. Agora, qual que é a condição fundamental e mais necessária para que o fazendeiro possa começar a fazer a reforma do pasto, Marcelo? Sim, a reforma, ela é uma dos tratos culturais que nós temos também como para utilizar, né, para melhorar a condição da produtividade de uma área que está degradada, né? Antes mesmo dele tomar essa decisão relacionada à reforma, ele tem uma condição anterior, que é uma opção de fazer uma recuperação das pastagens. Após esse momento de utilizar, né, equipamentos, instrumentos, e até mesmo o uso de fertilizantes para recuperar aquela condição inicial de produtividade, né, no início aí dos primeiros 2 anos, ele pode utilizar dessas ferramentas para recuperar o pasto. A partir do momento em que percebe-se aí uma baixa produtividade e uma presença menor de plantas por metro quadrado, aí se faz sim a necessidade, né, de utilizar esse trato cultural que é a reforma. No caso aí, ter que estabelecer uma nova forrageira devido a uma baixa produtividade ou até mesmo uma presença intensa de ervas daninhas, né, que possam comprometer aí o pastejo e até mesmo a produção animal no qual essa área está sendo utilizada. Agora, Marcelo, quais são as informações que a gente precisa levantar a respeito da qualidade e da condição do solo e como é que isso pode ser feito? Pois isso é muito local, né? Nós temos técnicos, né, que possam estar fazendo essas análises, né? Nós recomendamos análise de solo, desde uma vistoria da área, saber a condição de até mesmo de declividade dos solos, né? E avaliar, né, através de análises laboratoriais, as condições reais desse solo, né? Muitas vezes o visual nós não conseguimos, né, fazer toda essa análise, porém nós temos hoje, já há algum tempo, né, a oportunidade de termos aí ferramentas e instrumentos que, através da análise de solo, de análise que possam nos trazer informações relacionadas ao pH, né, relacionadas às condições físico-químicas desse solo, onde através de um agrônomo ou um técnico, né, posso estar fazendo a recomendação de calagem ou adubação necessária para cada tipo de cultura que vai ser estabelecida nessa área. Então, é muito importante essa análise de solo. Nós recomendamos aos nossos clientes, clientes que façam esse uso dessa tecnologia, que é a análise tão importante do que será, né, implantado aí nessa área. Agora, o tipo de uso que o pasto vai ter influencia na forma de fazer o plantio, Marcelo?
Demais, né? Nós temos aí, né, dentro do planejamento forrageiro e dentro dessa sazonalidade que nós temos no Brasil Central, né, tempos, né, a estação do ano, do inverno e do verão, em que há produção maior e menor de forragens. Então, se faz o uso, né, necessário aí de algumas estratégias para o período do inverno, no caso da seca, a utilização, talvez, de silagem, propriamente mesmo do pasto. Então, em algumas, dependendo do que vai ser utilizado, né, naquela área, influencia o sistema de plantio, seja um plantio em linha ou um plantio a lanço. Isso, claro, também vai de acordo também com as condições, né, nível tecnológico que o produtor está, né, na fazenda, seja através de terceirização, porque ele pode também terceirizar, né, essa colheita, né, dessa silagem do capim, ou bem como ele também pode utilizar de maquinários à compra, né? Porque eu falo que influencia, nós temos dois tipos de plantio, seja o plantio em linha, né, onde a semente ela é plantada, e o plantio semeado, né, e a semeadura, onde a semente ela é lançada na superfície e depois incorporada ou compactada para que haja uma perfeita e rápida germinação. Agora, para a gente concluir a prosa, Marcelo, existe um capim que seja o melhor do Brasil para fazer reforma ou plantio da pastagem? Essa é uma pergunta que muitos produtores fazem, né? Qual é o melhor capim? Existe qual é o top dos capins, né? Na verdade, existe o melhor capim que ele é adaptado às condições climáticas da região, do solo, né? E também as condições também do manejo, do nível tecnológico que aquele produtor ele tem o conhecimento do manejo daquele capim, né? Então hoje nós temos aí a pesquisa, né? Dentro aí nós temos uma vasta pesquisa, né? Que nos trazem, né, variedades e cultivares que se adequam, né, às condições de cada região e também condições de fertilidade relacionada ao solo. Tá? Então, na verdade, existe o melhor capim adaptado para aquela situação. Né? Não existe o melhor capim. Né? Todos eles contribuem de uma maneira efetiva quando nós direcionamos, né, para o final, o objetivo final para qual esse capim vai ser utilizado ali naquela área. Entendi. Marcelo, tinha mais umas 20 perguntas para fazer para você, mas o nosso tempo aqui na televisão sempre é meio apertadinho, né? Então, eu queria agradecer demais a sua participação, agradecer suas informações importantes para orientar o fazendeiro brasileiro, né? Mandar um abraço para a turma toda aí do Goiás e até uma próxima. Ok, muito obrigado. Agradeço pela oportunidade. Obrigado e até a próxima. Até a próxima. E a gente faz aqui mais uma parada ligeira para voltar dentro de instantes com a continuação da nossa lida novidadeira. Aguarde. Estamos de volta e, sem descuidar da ligeireza da função, a gente retoma a nossa falação novidadeira anunciando a apresentação da Conversa Leilão. E no dia 3 de outubro, que cai no sábado, o nosso canal Terra Viva transmite o leilão 600 touros Nelore Grindene, a partir das 10 horas da manhã. E sobre este evento, que é muito esperado por todo mundo no mercado, eu converso agora com a médica veterinária Érica Prado, coordenadora técnica de pecuária da Grindene. Boa noite, Érica. Uma grande satisfação ter a sua presença aqui. Quanto tempo que a gente não proseava, né, menina? Boa noite, Sidney. É com uma alegria que a gente retorna a essa casa, né? Eu acho que 2 anos de pandemia que nos ensinou o quão é importante a gente estar em boa companhia e como as boas companhias nos fazem falta. Então, que saudade mesmo. E que alegria de ter você aqui. E hoje, de maneira especial, o Dia do Fazendeiro, né, em que a gente celebra pessoas que trazem em si a função de guardar a terra, de produzir através dela inúmeras formas de vida, de alimentar uma população humana crescente, de forma que se torna cada vez mais evoluída, dotada de mais consciência, né? Então, felicidade a todos fazendeiros deste país e desta terra, que possa hoje sentir no dever cumprido de entregar o melhor de cada um nas suas missões. Isso mesmo. Falar no melhor, né, de cada um nas suas missões, como é que é essa torama que a Grindene vai pôr na pista agora no dia 3, Érica?
Sidney, a Grendene hoje é o maior criatório de Nelore Pel do país, né? E a nossa missão é entregar o melhor da genética para o Brasil e dar sustentação a desenvolvimento de rebanhos cada vez mais produtivos, seja em fêmeas mais produtivas, que desmamem bezerros melhores, que traga mais bezerros na desmama, que encurta o ciclo de produção, que entrega melhor qualidade de carne. Então, os 600 touros é a segunda oferta do circuito de venda de touros da Nelore Grendene. É feito em outubro, então abertura de estação de monta. A gente entende que o Brasil tem diferentes regiões, cada região tem suas datas, tem seus períodos de trabalho. Então, aquelas regiões que agora estão planejando a estratégia de estação de monta, a gente traz uma oferta de peso nos mesmos moldes que o mercado está acostumado a ver da Grendene, né? Então, lotes individuais, quíntuplos, baterias, para atender o pequeno, médio, grande pecuarista, no intuito de que seja sempre democrático, transparente, e que o mercado aproveite o que é de melhor e possa fazer sua melhor estratégia de compra, destinar os seus investimentos e colher daqui 2, 3 anos os melhores resultados já colhidos dentro do rebanho de cada cliente Nelore Grendene. Muito bom. Érica, logicamente que a gente vai acompanhar essa venda de vocês, né? Sempre muito esperada e conceituada, né, no mercado. E a gente vai estar junto de alguma maneira, né? Então, queria mandar um abração para você, agradecer a participação e mandar um abraço também para todo mundo aí da Fazenda. Diga aí para todo mundo que estamos com saudades. E até a próxima. Obrigado, Érica. Por nada, Sidney, e aproveito para mais uma vez reforçar o país, dia 3 de outubro, a partir das 10 horas da manhã, pelas lentes do Terra Viva, venha fazer bons negócios com a gente. Um grande abraço. Abraço. Estando na estrada desde o romper da madrugada, a boiada já está diminuindo o passo e dando sinais de cansaço. E para não judiar demais dos animais, a gente vai fazer aqui uma parada ligeira para retomar ali da marchadeira em instantes, quando então será feita pela pionada a discussão da situação atual e real do boi gordo, que tem hoje a seguinte manchete anunciadeira. Com todo mundo esperando a China reabrir a porteira para a carne bovina brasileira, o preço até parou de cair de tão desanimado que está o mercado. O nosso intervalo não vai passar de 3 minutos e mais um tiquinho, aguarde. O seu Agenor mandou dizer para quem ainda tem gado engordado que ele é comprador, mas o compadre Zé Amado já avisou que a boiada dele só sai do retiro do tabuado se o preço oferecido for compensador. Pois então, para ajudar nessa negociação, a gente passa a fazer aqui a contação do caso acontecido no mercado do boi gordo e de como foi a variação da sua cotação. Até agora, ninguém tem nem ideia de quanto tempo ainda vai demorar para chegar a hora de fazer comemoração e de dizer que melhorou a situação geral da nossa praça boiadeira. Mas é verdade verdadeira mesmo que, nesta terça-feira, o vento mudou de lado e o carretão já não está mais largado na descida do estradão. O caso que está sendo passado é que, enquanto o porto continua fechado e o povo está esperando a China anunciar a reabertura da porteira para a carne bovina brasileira, aqui no nosso próprio terreiro, o mercado está campeando o jeito de não ficar completamente parado no eito. O problema é que, com o tempo já bem engarupado na metade derradeira do mês, para o trabalhador brasileiro, o que sobrou do dinheiro do salário foi só uma doce recordação. E nestas alturas do calendário, o povo está sendo obrigado de novo a ficar satisfeito se tiver no prato arroz, feijão e ovo. Aí, sem poder vender para o seu maior freguês lá do estrangeiro e com o consumo interno esmagrecendo mais do que bezerro rejeitado, a indústria está com a câmara fria lotada de mercadoria e ainda com programação de serviço folgada, levando em consideração o tamanho atual da sua real precisão. Por conta disso, o dono do frigorífico não está fazendo nenhuma questão de entrar em negociada de boiada e a ordem que foi dada para o comprador é de correr o trecho anunciando o fim do mundo e descendo o facão derriçador de preço na cotação. A questão é que o fazendeiro brasileiro está muito assustado com a derriçada no valor do boi gordo desde que aconteceu esse tropeço que foi a suspensão da exportação para a China. E o resultado foi que a oferta de gado terminado também encurtou substanciosamente nesses dias recentemente passados. Por outro lado, a SECEX, que é a Secretaria de Comércio Exterior do Ministério da Economia, divulgou o balanço das exportações de carne in natura nas 3 primeiras semanas deste mês presente de setembro. E, mais uma vez, os números apresentados foram recebidos com surpresa e até com certa desconfiança pelo mercado.
De acordo com o relatório distribuído na praça, a média diária dos embarques pulou para 10.870 toneladas, o que representou um aumento de 60,4% na comparação com o período correspondente do ano passado. Considerando que a exportação para a China está fechada desde o dia 4, fica difícil mesmo entender esse fortíssimo crescimento no volume despachado lá para fora do começo do mês até agora, né? Ninguém fez nenhuma confirmação oficial, mas a explicação que está parecendo mais fácil de acreditar é que quando o Ministério da Agricultura mandou parar com a embarcação, os frigoríficos entenderam que os lotes que já estavam com o certificado de exportação pronto poderiam seguir viagem mesmo com o navio saindo do porto depois da data da proibição. No resumo do dia, feito pelo pessoal da Scott Consultoria, foram apuradas mudanças nas cotações em 7 das 32 regiões pesquisadas em todo o Brasil. E repare bem, a companheira fazendeira, que o que aconteceu desta vez foi que em 4 destas praças a arroba subiu, enquanto nas outras 3, logicamente, ela caiu. A listinha dessas arribadas foi encabeçada pelo noroeste do Paraná, onde a vaca aumentou para R$ 285,50 a prazo e já livre do Fundo Rural. Em Pelotas e no oeste do Rio Grande do Sul, o boi avançou para R$ 10,25 o quilo vivo, ou R$ 307,50 por arroba. No Rio de Janeiro, o macho avançou para R$ 296,50 e a fêmea para R$ 283,50. Já em Cuiabá, capital de Mato Grosso, o boi foi derrubado para R$ 279. No sudoeste do estado, o macho caiu para R$ 280,50 e a fêmea para R$ 270 redondos. E em Goiânia, a capital do Goiás, o boi piorou para R$ 284,50. O destino anda em desatino, num caminho enganoso, mas eu sou um caboclo corajoso e os anos me ensinaram a ver e entender coisas que os dias não tiveram tempo de aprender. Na lida eu não enjeito nenhuma empreita, mas não deixo a vida me fazer desfeita. No peito eu trago um coração sossegado, porque no eito sapateado da minha existência, eu plantei verdade e persistência, na certeza de colher felicidade e sabedência. Foi rimando esses desejos e filosofias cotidianas que eu fiz o meu novo livro, batizado de Versinhos de Caipira em Terôs 4, publicado agora no meado do ano e que, mesmo com pouco tempo passado, já deu uma volta e meia no sertão brasileiro, levado pela mão dos companheiros. E estando arrematada a função, a gente faz aqui a saudação de despedida e vai guardando a viola na sacola, deixando prometida a próxima apresentação do Terra Viva DBO na TV para amanhã, às 6h30 da manhã e às 7h25 da noite. Um abraço para todo mundo e até a vista então.